bem com vocês? Vamos então começar mais um culto infantil. Vamos começar com a nossa oração, ok? Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esse dia, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela tua bondade, pelo teu amor, Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe, Senhor, nessa aula e que essa mensagem de hoje, Senhor, fique gravada no coração das crianças, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Agora, crianças, vocês vão ouvir de novo a música com o tio Paulinho e a tia Carol, para que a gente possa decorar os livros do Velho Testamento. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A gente já aprendeu os livros da Bíblia do Novo Testamento. Hoje a gente vai aprender do Antigo Testamento. Vamos lá? Vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento a questão. Obrigado. Tchau! Hoje a nossa aula é uma aula muito especial e nós vamos aprender sobre a vida de um homem muito importante, um missionário que teve uma obra muito boa, muito legal, que é o George Miller, ok? George viu um barulho da carruagem chegando, a porta batendo. Seu pai estava muito bravo. O pai de George estava bravo porque George fazia muitas coisas erradas. Ele conhecia a palavra, crianças, ele conhecia a Bíblia, mas ele sempre estava se metendo em confusões. E o pai de George então estava muito bravo. Falou: George, eu pensei que você ia aprender alguma coisa, você ficou 1 mês na cadeia e você não aprendeu nada. Ainda bem que a sua mãe não está aqui para ver que pessoa horrível que você se tornou. Sabem, crianças, George bebia, George roubava e ele havia ficado 1 mês na cadeia porque ele tinha tentado sair de uma pensão, que é tipo um hotel, um pequenininho assim, e ele tinha tentado sair sem pagar a conta. Vocês acreditam? E aí ele foi preso, ficou 1 mês preso e o pai de George estava muito decepcionado. Eles brigaram bastante naquele dia, mas não adiantou nada. George continuou fazendo o que era errado. Até que um dia ele concordou com o pai e foi estudar numa universidade para se tornar um ministro, um pregador de uma igreja do estado, que naquela época, que era lá na Alemanha, onde eles moravam, era um cargo bom, tinha um bom salário. Então o pai de George convenceu ele a ir para a universidade para estudar. Mas sabem, crianças, George continuou fazendo o que era errado. Apesar de estar ali aprendendo mais da Bíblia, ele continuou fazendo coisas erradas. E muitas vezes ele nem ia para a aula, ele ia para os bares para ficar bebendo com os amigos. E num desses dias que ele foi para o bar, ele encontrou um amigo antigo dele, que ele conhecia quando ele era criança, o Beto. O Beto era aquele tipo de criança certinha, sabe? Que fazia tudo certo, andava com a Bíblia embaixo do braço, procurava não pecar. E George admirava Beto. Ele falava: nossa, Beto tem uma conduta muito correta. Ele era todo certinho. Mas Beto estava ali no bar bebendo também. George achou estranho e Beto falou assim: George, você nunca me imaginou me ver assim, né? No bar bebendo como você. George falou: é verdade, você era todo correto, sempre estava com a Bíblia embaixo do braço, não fazia o que era errado. E o Beto falou assim: ah, não, mas agora eu quero me divertir.
E a partir daquele dia, eles continuaram se encontrando, viajaram por outros lugares, né? Foram para a Suíça com os amigos e George sempre fazendo o que era errado, roubava o dinheiro dos amigos, enganava e ele sempre na farra, bebendo muito e fazendo o que desagrada o coração de Deus. Até que um dia, esse amigo Beto disse para George que não poderia ir com ele no bar. E George falou assim, por que você não vai comigo? Ele falou assim, então, é porque eu prometi para um outro amigo, Wagner, que eu ia encontrar com ele. Aí o George falou assim, então chama o Wagner e a gente sai junto, a gente fica todo mundo junto se divertindo. E o Beto tava meio sem graça. Ele falou assim, na verdade, George, é porque o Wagner, ele tá frequentando um grupo de oração. E eu vou na reunião de oração com ele. E o George ficou tirando sarro do Beto. Ele riu muito do Beto. Falou assim, você vai numa reunião de oração? Quer saber? Eu vou com você também. E a intenção de George era depois ficar tirando sarro do Beto, ficar zoando ele, porque ele tinha ido numa reunião de oração. E o George foi com ele então. Mas o que ele não sabia, crianças, é que essa reunião de oração ia mudar a vida dele. George ficou espantado, porque ele viu um homem se ajoelhar e orar uma oração sincera, como se Deus realmente estivesse ali. Ele viu o quanto aquele homem amava o Senhor Deus e ele honrava o Senhor Deus como um rei. E ele sentia a presença de Deus naquele lugar. George pensou com ele mesmo, eu conheço a Bíblia, eu sei que Jesus morreu por mim, mas eu tenho sido dono da minha vida. Eu faço o que eu quero, eu faço coisas erradas, eu não obedeço a Bíblia, eu não tenho tratado o Senhor Jesus como meu rei. Aquilo mexeu muito com George. E naquela noite ele voltou para casa. Ele se ajoelhou na sua cama e ele orou. E ele pediu perdão pelos seus pecados. E ele pediu que Jesus realmente fizesse morada na vida dele, transformasse a vida dele. E ele disse assim, Senhor Jesus, eu quero ser o teu servo. Eu quero fazer aquilo que te agrada. Nunca mais eu quero fazer aquilo que é errado. George estava ali então de verdade, reconhecendo que Jesus é o Salvador. Jesus morreu pelos nossos pecados, para nos perdoar, para nos dar a vida eterna. E ele, mais que Salvador, Jesus é o nosso Senhor. E aí, ele então reconheceu Jesus como Senhor da sua vida. A vida de George foi transformada. E ele sentiu no seu coração que ele precisava ser um missionário. Ele não queria ser um ministro do Estado para ganhar dinheiro. Ele queria ser um missionário. Então ele voltou para casa para falar para o pai dele que ele tinha mudado de ideia, que ele não seria mais um pregador, um ministro do Estado, mas que ele seria um missionário para levar o evangelho àqueles que não conhecem o amor de Jesus. O pai de George ficou muito bravo, muito decepcionado, porque o pai de George tinha muito dinheiro e ele queria que George fosse rico, que ele fosse bem sucedido. E ele falou assim, eu não aceito, não vou assinar sua autorização para você ser um missionário. E tem mais uma coisa, sou eu que pago a sua faculdade. Se você não fizer aquilo que eu quero, eu não vou pagar mais. E George falou assim, tudo bem, pai, eu não preciso mais do seu dinheiro, eu vou voltar, vou terminar meus estudos, mas o senhor não precisa me dar mais nenhum centavo, porque eu quero obedecer a Deus e Deus colocou no meu coração que eu devo ser um missionário. George, então, voltou para a faculdade, sabendo que ele não teria mais a ajuda do pai dele. E ele orou a Deus, falou, Senhor, o Senhor sabe o que eu fiz. Eu não vou receber mais nenhuma ajuda do meu pai. Eu dependo totalmente do Senhor. Ele precisava do Senhor para pagar a sua escola, para pagar a sua moradia, para comer a comida, porque ele não tinha dinheiro. E sabem, crianças, Deus responde oração. E naquela mesma noite, ele recebeu uma visita de um membro ali da universidade com um estranho.
E esse membro da universidade falou assim, olha, esse moço veio dos Estados Unidos e ele precisa de alguém que ensine alemão para ele. Aí o George pensou assim, mas eu tenho que estudar, eu não tenho tempo. Ele falou assim, mas é um trabalho. George ficou muito feliz, ele precisava de um trabalho. E junto com aquele senhor, outros alunos vieram e ele começou a ensinar alemão e ele ganhava dinheiro com isso. E ele conseguiu então pagar a sua universidade, conseguia comprar a comida e mais que isso, crianças, ele foi autorizado a morar num orfanato que tinha ali próximo, de graça. Ele tinha um quarto que ele não precisava pagar nada. Esse orfanato tinha sido criado por um dos professores da universidade há mais de 100 anos. Um professor que era pobre, que não tinha uma família rica para ajudá-lo, mas que ele orava com fé. E Deus supriu todas as necessidades e o ajudou a construir aquele orfanato. George Miller então terminou seus estudos e aí ele ficou orando para saber o que Deus queria que ele fizesse. E ele ficou sabendo então de uma sociedade de missionários em Londres, na Inglaterra. E aí ele se inscreveu e foi. Foi de navio para a Inglaterra. Lá ele continuou seus estudos porque ele queria realmente cumprir o propósito de Deus. Na Inglaterra, ele conheceu vários amigos, homens de Deus que ensinaram George as coisas que ele precisava aprender. E logo, crianças, ele recebeu um convite para ser o pastor de uma igreja pequena lá em Londres, num bairro afastado. Tinha só 18 pessoas na igreja. E aí ele foi então ser pastor. Mas ele sabia que ele não ia ficar muito tempo naquele lugar. E ele já avisou a igreja, quando Deus me mandar ir, eu vou. Foi nesse local, deixa a tia ver direitinho o nome para a tia falar para vocês, em Tenmon, que era em Tenmon que ele foi pastor dessa igreja. Ele conheceu uma moça muito especial que se chamava Mary Groves. Mary incentivava ele e falava assim, George, pregue aquilo que a Bíblia diz e com certeza você terá êxito nas suas pregações, as pessoas conhecerão o Senhor Jesus. Logo, crianças, eles se casaram, ele se casou com Mary Groves e aí eles estavam pastoreando a igreja. Tinha uma coisa que incomodava muito George. Naquela igreja, os membros pagavam um aluguel pelos bancos. Então, assim, quem tinha mais dinheiro e podia pagar mais, pagava os bancos da frente, bem próximo do ministro, do pastor. E quem era mais pobre, ficava com os bancos do fundo. E George não concordava com isso, porque inclusive tinha um membro da igreja que ele tinha dificuldade para ouvir. E ele era muito pobre, então ele sentava lá no fundo da igreja, e ele quase não ouvia aquilo que George falava, e ele não concordava com aquilo, mas era com aquele dinheiro que eles pagavam o salário do pastor. E aí ele conversou então com a Mary, eles oraram, e eles colocaram uma caixinha de ofertas do lado de fora da igreja, eles colocaram uma plaquinha, a partir de hoje, não cobraremos mais o aluguel pelos bancos, o salário do pastor será pago com as ofertas que colocarem nessa caixinha. E eles esperaram no Senhor, eles oraram, entregaram a vida deles ao Senhor. Ele foi lá olhar e não tinha nenhuma moeda na caixinha. Ele bateu na caixinha, não tinha nenhuma moeda e eles não tinham mais dinheiro para se alimentar. George estava preocupado porque ele não queria que Mary, sua esposa amada, passasse fome, mas eles oraram, crianças, eles confiaram. E no dia seguinte, um dos membros da igreja foi levar o dinheiro. Ele falou assim, George, eu fiquei com pena, assim, porque era pouca coisa, mas eu vim trazer. E ele levou a oferta. E a partir disso, crianças, eles passaram a ser sustentados pelas ofertas que a igreja dava para eles, que os membros davam para eles. Eles não cobravam nada pelos bancos mais. E Deus sempre sustentou, ele orava e Deus respondia. Depois de um tempo, crianças, George recebeu o convite para ir para uma outra cidade, chamada Bristol.
Eles iriam fundar, ele e um amigo dele iam fundar uma igreja num local onde tinha muitas favelas. Mary estava preocupada, ela estava grávida da sua primeira filha, né, da sua filha Lídia, que depois veio a nascer, né? E ela estava muito preocupada porque o lugar era pobre, era muito sujo, as ruas eram cheias de sujeira, bem diferentes de Tymon, onde eles moravam antes. E aí, crianças, logo que eles chegaram nessa cidade, começou uma epidemia muito forte, epidemia de cólera. E muitas pessoas começaram a morrer por causa da sujeira que tinha em Bristol. As pessoas começaram a morrer. Cada vez que alguém morria, o sino da igreja tocava, anunciando que ia ter um velório. E muitos morreram. E Mary ficava com medo de George sair na rua e ficar doente. Mas George falava assim, eu não posso, eu tenho que visitar as pessoas. Eu preciso falar para as pessoas do amor de Jesus, porque as pessoas estão morrendo sem Jesus. E George então ia e visitava e falava do amor de Jesus para as pessoas. E a igreja continuou se reunindo e apenas uma pessoa da igreja veio a falecer. Os outros, ninguém ficou doente. George não ficou doente. A família dele foi protegida. Lídia, né, sua filhinha, nasceu saudável. E quando aquela epidemia acabou, todos glorificaram a Deus porque o Senhor os protegeu. E aí, quando a vida começava a ficar normal em Bristol, George estava andando pela cidade quando um garoto chamou pedindo uma esmola, pedindo uma moeda. George olhou para ele, aquele menino parecia triste, seu rostinho estava todo sujo. Ele morava num asilo para pobres lá da Inglaterra. Na Inglaterra tinha cerca de 6.000 crianças que moravam em asilos para pobres. Mas esses asilos eram tristes, eram feios. Lá moravam todo tipo de gente, não era só crianças. Tinha adultos, tinha pessoas com problemas mentais, tinha pessoas más que moravam lá. E aquilo mexeu muito com George. George falou, essas crianças precisam de Jesus. E ele voltou para casa com uma ideia. Ele falou, eu vou criar uma escola para ensinar essas crianças sobre Jesus. Mas ele não tinha dinheiro nenhum. E quando ele falou isso para Mary, Mary falou assim, como nós vamos criar uma escola? Com que dinheiro? Nós não temos dinheiro para isso. George orou e falou, Senhor, eu preciso de mais ou menos uns R$400 para comprar umas Bíblias e já vai ser um começo. Eu vou dar as Bíblias para as crianças e vou ensinar sobre Jesus para elas. E naquele mesmo dia, crianças, chegou uma senhora na casa de George com um envelope. Ela falou assim, olha pastor, me perdoe por não ser uma quantia muito grande, mas o Senhor Deus colocou no meu coração e eu trouxe. Quando ele abriu o envelope, crianças, tinha R$400. Exatamente aquilo que George havia pedido ao Senhor. E aí ele olhou para ela e falou assim, o que a senhora pensou, né, para a gente fazer com esse dinheiro? Ela falou assim, olha pastor, eu pensei em Bíblias. Deus havia colocado no coração daquela mulher aquilo exatamente que George havia pedido ao Senhor. O Senhor havia respondido a oração de George. E George então começou a escola e muitas crianças iam e aprendiam sobre o amor de Jesus. Mas quando chegava a noite, elas tinham que voltar para aquele asilo horrível, feio, cheio de tristeza. E aquilo incomodou o coração de George. Então ele teve uma ideia e foi falar com seu amigo Henry sobre isso. E falou assim, nós precisamos construir um orfanato para essas crianças. Elas precisam ter um lugar mais alegre, um lugar onde elas fiquem protegidas. Ele falou assim, George, como que nós vamos conseguir o dinheiro? George falou assim, olha, Deus nos sustentou até agora, Ele vai nos sustentar. Então, naquela semana, eles anunciaram na igreja que eles tinham essa ideia de construir um orfanato. Alguns membros da igreja falaram, você tá louco, George? Isso não vai acontecer, nós não temos dinheiro. Mas outros membros, na mesma hora, crianças, tiravam o dinheiro do bolso e davam para George e falavam assim, olha a minha oferta, pastor, não é muito, mas eu quero ajudar. E aí o dinheiro foi aparecendo. E também um homem foi à noite na casa de George com vários pacotes.
e só entregou, virou as costas e foi embora. Quando ele abriu os pacotes, tinha pratos, tinha panelas, tinha talheres, copos. E aí era exatamente o que Georgia tinha pedido. Eles tinham orado e pedido a Deus utensílios para a cozinha. Uma das membros da igreja se ofereceu para ser cozinheira e os membros começaram a se oferecer para ajudar. Mas eles precisavam da casa, né? E Deus supriu, eles conseguiram uma casa. E aí eles conseguiram uma casa na rua Wilson, era o número 6. Eles prepararam a casa, eles oraram por roupas para as crianças e Deus mandou as roupas. Eles oraram por comida, Deus mandou a comida. Eles oraram por pessoas para ajudar e Deus mandou as pessoas. E a casa então estava pronta para receber as crianças. Georgia ficou lá um dia inteiro esperando as crianças aparecerem. E cadê as crianças? Não apareceu ninguém para fazer inscrição. Ele voltou para casa decepcionado e falou com Mary: Mary, eu passei o dia todo lá. Eu tenho certeza que foi isso que Deus colocou no meu coração. Deus supriu todas as nossas necessidades, mas as crianças não apareceram. E Mary falou assim: George, nós não oramos por crianças. E aí então eles se ajoelharam e pediram que o Senhor enviasse as crianças. E no dia seguinte, crianças tinham uma fila de mulheres, de vós, fazendo a inscrição de crianças que tinham ficado órfãs, que não tinham pai nem mãe. E essas crianças então foram acolhidas naquele orfanato. Eles começaram com 42 crianças. E sabe, muitas vezes eles passaram por dificuldades. George teve que falar para os funcionários: olha, nós não temos mais dinheiro, nós vamos ter que fechar o orfanato se o dinheiro não aparecer. E os funcionários então começaram a doar aquilo que eles tinham. Eles venderam as coisas que eles tinham em casa para ajudar no orfanato. Alguns dos funcionários falaram: olha, eu não preciso nem de salário, não precisa pagar o meu salário, eu quero que o orfanato continue. E um dia, crianças, ele foi tomar chá com uma senhora que havia pedido um aconselhamento. E essa senhora falou assim: eu recebi uma herança de 250 mil reais, né? A tia tá falando em reais, né? Mas lá em Londres é em libras. A tia tá falando em reais só para vocês entenderem. E aí ela doou todo o dinheiro que ela tinha. E aí, crianças, George começou a orar, porque ele queria ampliar o orfanato. Ele começou com 42 crianças e logo ele estava com 150 crianças e ele precisava ampliar esse orfanato. Foram aparecendo outras pessoas que ofereceram casas ali próximo, então ele já estava com 4 casas na rua. E aí, quando ele recebeu essa oferta de 250 mil, ele entendeu que ele precisava ampliar essa obra, porque tinha muitas crianças que precisavam conhecer Jesus e que precisavam de um lugar para morar. E eles ficavam felizes, crianças, escorregando pelo corrimão da escada, se divertindo. O que George não pensou é que, como eram muitas crianças, o barulho estava incomodando os vizinhos. E certa vez, uma das crianças do orfanato quebrou a clarabóia, que é um sistema que fica no telhado, assim, para iluminar a casa de um vizinho. E o vizinho ficou muito bravo e ele mandou uma carta muito bravo para George, dizendo que aquelas crianças incomodavam ele, que o barulho incomodava a vizinhança. E George ficou muito preocupado. E ele saiu para conversar com Lídia, sua filha. Lídia já era uma moça. E ele falou assim: Lídia, aconteceu isso, eu não sei o que fazer. E Lídia falou assim: ai, pai, sabe de uma coisa? Essas casas que nós temos no orfanato, elas estão num lugar muito feio. Se eu fosse uma criança de um orfanato, eu não queria morar num lugar desses. E George falou assim: mas Lídia, se Deus nos deu uma casa no meio da favela, nós temos que ser agradecidos. Ela falou assim: ah, pai, mas se Deus nos deu tanto, Ele pode nos dar mais.
Se eu fosse uma criança de um orfanato, eu ia querer morar lá naquele monte, bem bonito, com verde, com uma área ampla para eu poder brincar e correr. Aquilo ficou no coração de George. E George então começou a planejar e ele começou a orar, porque para fazer essa obra ele ia precisar crianças de 5 milhões para poder fazer esse orfanato. E ele começou a orar e o dinheiro começou a aparecer, as pessoas começaram a doar muito dinheiro e George então entendeu que esse era o propósito de Deus. Alguém lá se candidatou para fazer a planta do orfanato e aí ele precisava então comprar o terreno. E quando ele foi falar com o dono do terreno falou assim: George, até que enfim você apareceu. Eu já não aguentava mais. Deus estava falando para mim: você tem que vender o terreno para o George. Nem que você não tenha lucro nenhum, você vende esse terreno para o George. Deus já tinha colocado no coração do dono do terreno e ele vendeu o terreno por um valor muito baixo. Então George construiu o orfanato. E aí, como era grande crianças, ele conseguiu colocar 300 crianças nesse orfanato. Mas ainda havia muito mais crianças. A Inglaterra tinha muitas crianças e várias estavam na fila de espera, né? O funcionário vinha e trazia mais uma criança na fila de espera. E aí George então falou: Deus, eu preciso construir mais um orfanato. E aí então o projeto era muito maior, ele precisava de 17 milhões. E Deus então mandou todo o dinheiro para que ele construísse. E ele foi então com o corretor para ver o terreno e o corretor falava assim: não, George, aqui você não pode construir. E aí ele falou assim: então vamos fazer lá junto com outro orfanato. E aí eles construíram uma estrutura enorme, crianças, que Deus proveu cada centavo. Tudo que George precisou, Deus mandou. E ao invés de 1.000 crianças que ele tinha pensado em atender, Deus mandou 2.000 crianças. George Miller foi um homem muito importante, que ensinou muitas crianças sobre o amor de Jesus. E sabe, criança, você pode ensinar seus amigos sobre o amor de Jesus, pode ensinar sua família sobre o amor de Jesus. E você pode crer que quando nós oramos, o Senhor ouve a nossa oração e o Senhor responde a nossa oração. Filipenses 4,19 diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Deus sabe o que você precisa. E aí Ele vai suprir tudo aquilo que você precisa. Não aquilo que você quer. Porque muitas vezes aquilo que a gente quer não é aquilo que a gente precisa. Mas nós podemos crer que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, criança. Assim como Ele supriu todas as necessidades de George Miller. Que Deus abençoe você. E que essa história inspire você, criança. Porque você pode ir muito além. Porque Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor responde as nossas orações. Porque o Senhor respondeu cada oração de George Miller. E com isso, Senhor, Ele pôde abençoar muitas crianças. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir, Senhor, o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Um grande beijo para vocês. Deus abençoe.